Aqui no canal da Climb, eu vivo falando acerca dos benefícios de você ter renda em dólar, pois assim você consegue ganhar em moeda forte e gastar em moeda fraca. E neste vídeo eu venho falar acerca dos REITs, que são uma das melhores formas de você oferir renda através dos investimentos nas bolsas de valores do exterior. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Muitos investidores sonham em se aposentar ganhando renda passiva através das suas aplicações no mercado e na bolsa de valores. Muitos sonham em se aposentar através dos dividendos, por exemplo, que eles recebem das ações e de outras classes de ativo. E nesse quesito de viver de renda, uma das melhores classes que permite ao investidor fazer exatamente isso são os chamados REITs, que é o assunto do vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí no vídeo e aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. REIT é uma sigla para Real Estate Investment Trust, que significa algo como companhia de investimento no mercado imobiliário. E os REITs, eles são um tipo especial de empresa que tem toda uma organização societária semelhante a uma empresa, mas que tem algumas restrições legais. Primeiramente, uma empresa comum pode se tornar um REIT caso ela invista no mínimo 75% do seu capital em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Isso pode ser imóveis propriamente ditos ou certificados de empréstimo relacionados ao mercado imobiliário, que são, por exemplo, créditos de hipotecas ou títulos de capitalização. E outro requisito é que essas empresas precisam distribuir no mínimo 90% do seu lucro líquido para os seus acionistas na forma de dividendos. E o principal motivo para uma empresa se classificar como REIT é poder se enquadrar numa categoria especial da legislação estadunidense que permite com que essa empresa seja isenta de impostos de renda na pessoa jurídica. Ou seja, uma empresa dessas que pega o seu capital, investe no mercado imobiliário, recebe aluguéis dos seus imóveis e repassa esses aluguéis para os seus acionistas sobre a forma de dividendos, não será tributada dentro da pessoa jurídica. E por causa disso, tem-se que os REITs acabam funcionando de forma consideravelmente semelhante aos fundos imobiliários que temos aqui no Brasil, pois ambos são ativos relacionados ao mercado imobiliário e que pagam dividendos constantes, periódicos e que têm uma tendência a crescerem também. No entanto, existe uma grande diferença entre esses dois, e essa vem devido à tributação, pois, apesar do dinheiro não ser tributado enquanto está dentro da empresa, quando ele é distribuído para os acionistas, pense que o acionista irá pagar 30% de imposto de renda retido na fonte pelo governo estadunidense na ocasião da distribuição desses dividendos. Isso não é um problema tão grande, pois você aqui que está no Brasil, que recebe dividendos dos REITs, pode deduzir esses impostos no exterior do seu pagamento no imposto de renda brasileiro, de forma que não é preciso pagar mais nada por aqui. No entanto, existe uma forma de diminuir essa tributação incidente de 30% para 15%. Isso é algo que eu irei falar mais para frente aqui no vídeo, então fique aqui até o final para eu te mostrar como. Quase todos os REITs, eles se focam em um tipo específico de imóvel, e existem várias categorias para esses imóveis físicos. Podem ser prédios de escritórios, podem ser casas residenciais, podem ser torres de transmissão de dados, podem ser hotéis, cassinos, etc. Existem vários tipos, mas uma característica que é comum a vários dos REITs é que eles são extremamente diversificados, tanto em termos de imóveis, quanto em termos de inquilinos que ocupam esses imóveis, quanto em termos dos contratos e até de países onde os REITs operam. E para mostrar isso, eu irei mostrar um dos REITs que eu pessoalmente invisto e recomendo na nossa carteira de REITs lá da Climb, que é o Digital Realty, que vocês podem ver aí na tela. O código de negociação dele
DLR. O Digital Realty, ele é um REIT que é negociado lá na bolsa estadunidense e ele se foca em investimentos em imóveis de data center. Data centers são galpões contendo diversos servidores e computadores que armazenam os dados. Por exemplo, os dados deste vídeo que você está vendo aqui agora, muito possivelmente estão passando por algum data center que é posse do Digital Realty. E ele possui, na data em que este vídeo está sendo gravado, simplesmente mais de 280 data centers espalhados em mais de 20 países em 6 continentes diferentes. Ou seja, quando você vai lá na bolsa de valores e compra uma ação de um REIT como este, você consegue um nível massivo de diversificação. Dessa forma, você tem empresas que pagam no mínimo 90% da sua renda sob a forma de dividendos, não arcam com tributação e possuem uma diversificação enorme, o que reduz o risco dessas distribuições. E a soma de todos esses fatores faz com que os REITs sejam ótimos tipos de investimento para poder viver apenas a partir dos dividendos recebidos, mesmo com a tributação de 30% que você, investidor pessoa física, paga. Porém, o extremo nível de diversificação dos REITs não para por aqui, pois ele também consegue fornecer renda em diversas moedas. E isso vocês podem ver através dessa outra imagem que segue aí na tela. Como o Digital Realty opera ao redor do mundo, ele possui receitas que ele ofere em diversas moedas. Ou seja, esse REIT ele possui imóveis físicos, aluga esses imóveis para inquilinos e esses inquilinos pagam aluguel. E esses pagamentos ocorrem segundo a moeda do país onde o Digital Realty opera. E o que vocês podem ver aí na imagem é que atualmente 61% das receitas foram oferidas em dólar, 23% foram oferidas em euro, 7% foram oferidas em libra esterlina e o restante foi oferido em várias outras moedas diferentes. Dessa forma, além de ter vários imóveis, vários inquilinos, vários países, você também ofere renda em várias moedas. E isso é o que permite fazer aquilo que eu sempre venho falando aqui neste canal, que é ter renda em moeda forte e ter gastos em moeda fraca. Por meio dos REITs, você pode ter dividendos periódicos, dolarizados e crescentes. Mas é claro, nem tudo são flores quando se trata de REITs. E o que ocorre é que, como os REITs precisam pagar tantos dividendos, muitas vezes não sobra dinheiro suficiente nele para poder arcar com as despesas, seja pagar as contas, comprar novos imóveis ou fazer reformas. E por causa disso, muitos REITs tendem a tomar dívidas. E o que ocorre aqui? Ao contrário dos fundos imobiliários, os REITs sim são consideravelmente alavancados. E para você poder analisar um REIT, você pode fazer isso utilizando-se a métrica da dívida líquida dividida pelo EBITDA. A dívida líquida é quando você pega toda a dívida de uma empresa e desconta ela do caixa que ela possui. Tendo esse número, você o divide pelo EBITDA, que é o lucro operacional antes dos impostos, dos juros e da depreciação e amortização. E fazendo isso, você tem uma ideia muito precisa do quão grande é a dívida de um REIT quando comparado com o lucro operacional que ele gera. E o que ocorre é que, por regra de bolso, pense que quando um REIT tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA de até 6 vezes, ele está num patamar saudável de dívida, onde ele não corre risco excessivo por conta do pagamento dos juros. Porém, fique atento, pois caso a dívida de um REIT passe de 6%, então ela pode começar a se tornar preocupante e deve ser monitorada com mais cuidado. Muito bem, eu tinha falado que você, acionista, quando receber os dividendos, terá uma retenção de 30% deles na fonte por causa do governo estadunidense. Porém, existe uma forma dentro da lei de reduzir essa tributação de 30% para 15%. E isso é possível através de uma estratégia chamada de o hambúrguer de irlandês. Eu já comentei em mais detalhes essa estratégia em um outro vídeo. Caso você queira saber, irei deixar o link para este vídeo aqui no izinho. Mas é suficiente saber que quando você investe em REITs estadunidenses através de ETFs sediados na Irlanda, você consegue se beneficiar
de uma redução dessa tributação de 30% para 15%. Ou seja, o que você precisa fazer é encontrar um ETF que seja sediado na Irlanda e que esse ETF possua ações de REITs dos Estados Unidos. Então, quando você investir nesse ETF, pense que os REITs irão pagar dividendos para o ETF e o ETF irá pagar dividendos para você, sendo tributados em 15%. E um exemplo de um ETF que eu particularmente invisto para isso é o ETF IDUP, negociado lá na Bolsa de Londres, em dólar. O IDUP, conforme vocês podem ver aí na imagem da tela, é um ETF da iShares que tem como critério investir em REITs que tenham um dividend yield, ou seja, a porcentagem do preço da sua ação que é paga sob a forma de dividendos todo ano acima de 2%. Ou seja, o IDUP ele pega todo o mercado estadunidense e seleciona os REITs que têm dividend yield maior do que 2% e investe neles. E depois repassa os dividendos para você, investidor final. Atualmente, ele possui 92 REITs diferentes dentro do seu portfólio. Eu particularmente não recomendo que você seguir pelo dividend yield para poder selecionar um ativo. Mas o IDUP é atualmente o melhor ETF que eu conheço, que permite investir em REITs estadunidenses ao mesmo tempo em que se beneficia do hambúrguer de irlandês, e por isso escolhi falar dele aqui. E de qualquer forma, os REITs acabam sendo ótimas opções para pessoas que desejam ter renda recorrente dos seus investimentos e em dólar. Quem estiver interessado em saber mais a respeito, pode contactar a gente aqui na Climb. O link para você baixar nosso aplicativo e tornar-se nosso assinante caso deseje estará aqui na descrição. Mas por esse vídeo, nós vamos ficando por aqui.